Deus está quebrando as cadeias da paralisação. Existem cadeias para tentar te paralisar e tentar impedir a sua bênção? Claro que sim. O mundo espiritual, ele é cheio de armadilhas, cheio de situações. Eu ouvi alguém dizer isso e vi que é bem verdade, que armadilhas sim existem para te paralisar ou para tentar fazer você não avançar, tentar impedir você de viver o plano de Deus. Por exemplo, Sansão tinha um segredo e no momento em que ele, depois de toda ali uma luta, ele precisava guardar aquele segredo, mas no momento em que ele conta o segredo que ele carregava, né, então ele perdeu de viver o que Deus tinha preparado para ele. No final ele acabou ali, né, mesmo sendo tão prejudicado, pagando um alto preço, ainda mesmo assim ele conseguiu ter algum êxito e destruir muitos inimigos, mesmo na sua morte, né? Quando ele está ali no templo, derruba ali as colunas, né, naquele prédio, cai e muita gente é destruída, os inimigos do povo de Deus. Ok, mas Deus estava me dizendo a importância de você não se conformar com as situações que se apresentam para você, sabe? Você não deve se conformar com as situações que se apresentam para você, mas você deve falar: Deus, eu quero viver, eu estou disponível, a minha vida está entregue para viver a sua perfeita vontade, porque Deus, ele vai cumprir o propósito dele na terra. E muitas vezes Deus escolhe alguns homens, algumas mulheres, né? Deus escolhe pessoas para viver o propósito dele e Deus está esperando uma resposta, sabe? Lá, quando nós vemos Isaías, ele também se disponibilizou. Ele falou: ó, eu quero ser enviado, envia-me a mim. Isaías se colocou à disposição, né? Se você for ver homens na Bíblia que viveram coisas extraordinárias dentro do plano de Deus, foram homens que se disponibilizaram. Agora, escute bem, o propósito na sua vida não vai ser concluído automaticamente, não. Por quê? Muitas situações vão se levantar para tentar fazer você parar e tentar impedir o propósito de Deus na sua vida. Deus está no controle de todas as coisas? Está. Mas no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos estarmos atentos para não contar os segredos que você tem com Deus. Deus tem segredos? Claro que sim. Salmo diz, lá o salmista diz que Deus, ele conta os seus segredos para os que o temem. Então tem segredos espirituais sim, e tem um segredo que não tem em lugar nenhum. Você pode procurar na internet, pode procurar em qualquer lugar. É o segredo que Deus tem com você. O segredo específico que Deus tem com você, ele não pode ser contado. Ninguém sabe, não pode ser descoberto. E Deus estava me dizendo sobre não se acomodar. Você está vendo? Não se acomodar. Agora, as pessoas quando falam não se acomodar, elas pensam em fazer alguma coisa. Elas querem fazer alguma coisa. Eu não vou me acomodar, vou fazer alguma coisa. Ok? Você sempre tem que estar fazendo alguma coisa assim, direcionado por Deus. Mas não é o fazer alguma coisa que vai te fazer viver o propósito de Deus, não. O que vai te fazer viver o propósito de Deus é você entrar na dependência de Deus. Você está vendo? E também ter sabedoria, sabedoria nos seus relacionamentos, pessoas que caminham com você, sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Você está vendo? Escute bem. A Bíblia conta a história de um homem que por 38 anos ele estava paralítico, ele não podia andar. Então, para ele chegar próximo ali das águas, a Bíblia fala que de tempos em tempos tinha um anjo que movimentava as águas, e quando as águas eram movimentadas, no momento que as águas estavam em movimento, nesse exato momento, se alguém era colocado naquela água, o primeiro que entrava ficava curado. Você está vendo? Então o anjo agitava as águas.
E aqui em João, no capítulo 5, no versículo 2, diz que em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas de volta, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. E de vez em quando descia um anjo e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque depois das águas agitadas era curado de qualquer doença que tivesse. Escute bem. Tem pessoas que podem até ter dificuldade de entrar no movimento das águas. Tem pessoas... Uma vez, quando Deus me deu um sonho sobre pessoas que têm deficiência espiritual, eu entendi que Deus estava me chamando a orar por elas. E quando eu orei por elas, Deus estava me dizendo, ao mesmo tempo que você não deve deixar elas te paralisarem com entendimentos errados, e por não ter ainda uma mente celestial, né? Nós estamos desenvolvendo essa mentalidade celestial, mas Deus falou comigo, eu te chamo para orar por elas, né? Te chamo para orar por elas, mas também você não pode ser paralisado por elas. Você está vendo? E isso tem a ver com pessoas que só têm um nível de experiência. Só tem um nível de experiência e não se abre para receber mais de Deus. Podem estar há muitos anos, até décadas com Deus, mas não se abre para uma nova experiência dentro das verdades da palavra, uma nova experiência dentro do reino de Deus. Então se cria uma mentalidade limitada, um paradigma. O que é um paradigma? É o limite perceptivo. A pessoa só consegue perceber até determinado nível. Passou dali, ela já se fecha e ela não consegue entender um pouco a mais, se aprofundar um pouco a mais no mover de Deus. Então, são pessoas que não têm mentalidade celestial, que têm uma tendência a se fechar para o que é verdade no reino de Deus até certo ponto. Por exemplo, quando se fala de finanças ou quando se fala de dons espirituais, essas pessoas com deficiência espiritual, elas têm dificuldade de enxergar, sabe? Mas cada um de vocês que estão aqui, você não está aqui por um acaso. Eu não falo isso de boca para fora. Eu falo porque eu creio, eu tenho fé no que eu estou te falando. Se você está aqui, Deus está te dizendo, eu tenho algo a mais. Por exemplo, uma coisa que pega muito, Jesus falou mais de 2.000 vezes sobre dinheiro e falou 200 e poucas vezes sobre salvação. Por quê? Porque ele sabia que o dinheiro está disputando um espaço, está disputando o primeiro lugar no coração do homem. Quando alguém toma decisões na sua vida pelo dinheiro, então ainda significa que Jesus ainda não é o Senhor da vida dela. Você está vendo? Agora, escute bem. Mesmo, é aqui que eu quero chegar, mesmo quando alguém tem uma limitação emocional ou uma limitação espiritual, Deus é tão bom que Ele empurra essa pessoa, que Ele leva essa pessoa a viver o sobrenatural. Escute bem, esse homem, ele já estava paralítico há 38 anos, né? E Jesus faz uma pergunta para ele, você quer ficar curado? Jesus viu que ele estava deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus pergunta, você quer ficar curado? Você está vendo? Então a pergunta de Jesus para você, a pergunta de Jesus para você hoje, você quer ficar curado? Você quer viver um novo tempo na sua vida? Sabe? Deus sabe que você tem as suas limitações. Muitas vezes são limitações emocionais. Que você teve más experiências no seu passado. Faltou sabedoria para lidar com os relacionamentos. Talvez faltou sabedoria para a sua área profissional. Sabe? Na área espiritual eu já dei o exemplo aqui. Talvez você tenha dificuldade de entender algumas coisas básicas do reino de Deus e de obedecer nessas áreas. Mas Deus é tão misericordioso e tão bom que Ele te coloca no movimento das águas. Você está vendo? Que Ele te cura e que Ele fala, eu tenho um novo tempo para você. Você não vai ficar mais com essa mentalidade mundana, essa mentalidade carnal. E até crentes que há muitos anos já andam com Jesus, às vezes eles têm limitações, são fortalezas espirituais, fortalezas emocionais, sabe? Tá tudo bem ser uma pessoa que
tem emoções fortes, tá tudo bem. Mas você precisa discernir, não ser guiado por essas emoções, sabe? Você não pode ser aquela pessoa emocionada e ser guiado só pela emoção, não. Você precisa ser guiado pelo Espírito. As pessoas não percebem. Se você não buscar ser guiado pelo Espírito, você pode prejudicar a sua vida e prejudicar a vida dos outros. Você está vendo? São pessoas emocionadas, que não procuram uma sensibilidade do Espírito de Deus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a ter essa sensibilidade espiritual, né? Esse homem estava estagnado, ele estava paralisado. Isso também no mundo espiritual tem duas aplicações que você pode fazer da Bíblia. Primeiro, você pode fazer a aplicação literal, né? Literalmente, se Jesus curou, está querendo dizer que Jesus cura fisicamente hoje. Sim. E você pode também fazer uma aplicação simbólica. Por exemplo, aplicando para a salvação na área de cura, ou aplicando para a salvação para a eternidade. Eu tenho falado isso aqui com vocês, porque a salvação é completa. Agora escute bem, dentro do discernimento dos tempos, que é o que eu falo, já falo isso há anos também, né? As pessoas têm dificuldade de discernir o que Deus está fazendo em cada época. Por exemplo, nós estamos na dispensação da graça nesse momento. Daniel falou sobre discernir os tempos. Nós estamos no momento dos milagres. Nós estamos em um momento que antecede o retorno de Jesus e que os dons estão aflorando. Que Deus está querendo um movimento de adoração genuíno. Deus também está querendo o encorajamento do seu povo. Você está vendo? Agora escute bem. Esse homem, ele estava paralisado e Jesus faz uma pergunta: você quer ficar curado? Né? Ele estava em Betesda, que significa o tanque das misericórdias. Né? Se você for ver aqui, tem também esse significado. Betesda significa casa de misericórdia, na verdade. E a pergunta de Jesus é: você quer ficar curado? Você vê que você não deve se acomodar. Tem pessoas que se acomodam. Já estou muito tempo aqui nessa situação, então vai ficar assim mesmo. Não vai ficar assim mesmo. Jesus está querendo que você interaja com a vontade dele. Ele está querendo que você fale: Jesus, eu sou grato por tudo que o Senhor tem me dado. Eu sou grato, eu vejo o seu cuidado na minha vida. Mas, Senhor, tem essa situação. O Senhor me livra dessa situação. O Senhor me cura, me liberta, transforma a minha mente. Eu quero viver para o seu reino. Eu quero viver a sua vontade. Eu quero desfrutar também de tudo que o Senhor tem já reservado para mim, sabe? Sobretudo, eu quero estar totalmente entregue. Eu entrego a minha vida para fazer a sua vontade. Você está vendo? Aí o que vai acontecer? Deus, ele vai te colocar no movimento das águas. Deus vai colocar em movimento dentro do plano dele para você. O que é sucesso? Ok? Se você está correndo muito atrás do sucesso, então a sua visão de sucesso diante de Deus pode estar prejudicada. Agora, se você busca Deus, é Deus que vai te direcionar para o sucesso que ele tem para você. Porque sucesso para Deus é você fazer a vontade dele. Você está vendo? Então é uma armadilha as pessoas quererem sucesso, né, sem considerar primeiro a vontade de Deus. Então o que você tem que fazer? Priorize o seu relacionamento com Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E vai alinhando a sua vida. Permite Deus ir alinhando a sua vida de acordo com o plano que ele já tem para você. Agora, mesmo Deus tendo um plano, você vai precisar interagir. Jesus pergunta para esse homem paralítico: você quer ficar curado? E ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Você está vendo? Então, ele tinha dificuldade de entrar no movimento das águas. Ele tinha uma dificuldade de entrar no movimento do Espírito. Mas Deus traz alguém aqui para dizer: você quer ficar curado? Se você quer ficar curado, se você quer ficar liberto, se você quer ficar livre dessa situação, eu vou entrar, eu vou operar com grande poder em seu favor. O poder de Deus vai agir em favor de alguém que está aqui. Então Jesus lhe disse: levante-se. A única coisa que ele respondeu é: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E até fazia sentido, por quê? Porque ele era um homem paralítico. Provavelmente
esse tempo de estagnação dele afetou não só as capacidades físicas, mas também as capacidades emocionais. Talvez ele, com certeza, né, nós podemos ver que uma pessoa, quando ela está doente, afeta também o emocional, né, de alguém que está doente ou que está paralisado por muito tempo. Mas quando Jesus chega na situação, estou sentindo o poder de Deus. Sabe o que ele faz? Com apenas uma palavra, imediatamente alguém fica curado. Você está vendo? Com apenas uma palavra, imediatamente alguém fica liberto. Com apenas uma palavra, alguém que estava paralisado, Deus põe em movimento. Você está vendo? E continua dizendo aqui, imediatamente. Depois que Jesus disse para ele o que? Levante-se, pegue o seu leito e ande. Olha lá. Imediatamente o homem se viu curado. E pegou o seu leito e começou a andar. E aquele dia era sábado. Ok. Sabe o que Deus está falando com alguém aqui? Deus está falando assim, você quer ficar curado? Você quer ficar curada? Você quer uma bênção? Sabe? Você quer realmente essa bênção da salvação completa? Você quer ficar curado? Você quer ficar liberto? Você quer que eu dê uma resposta nessa situação que você está vivendo? Eu só quero que você me responda. Porque tem pessoas que ela tem dificuldade de mover nas coisas espirituais. Tem pessoas que têm maior facilidade, têm uma maior sensibilidade, mas tem pessoas que têm dificuldade de entrar no movimento do Espírito de Deus. Mas só de você dizer, de clamar por ele. Jesus, né? Esse homem aqui nem clamou. Ele falou, eu até quero, mas não tem ninguém que me põe no movimento das águas. Mas Jesus teve compaixão por ele, sabe? Agora você pode clamar. Você pode dizer, Jesus, eu estou nessa situação há 38 anos. Eu estou nessa situação tem meses. Eu estou nessa situação tem anos. Eu estou sentindo o poder de Deus. E Jesus está querendo que você fale. Você está acomodado ou você quer que eu mude a situação? Deixa eu dar uma história prática aqui. Uma vez Deus me deu um sonho com alguém. Dentro da casa daquela pessoa, o telhado estava quebrado. Ok, tem um significado. Então, aquele telhado, então estava faltando ali um posicionamento de liderança, talvez, naquela casa. Ou uma cobertura espiritual, uma cobertura também de liderança na casa. E a chuva estava caindo. A chuva quebrou o telhado, estava caindo chuva dentro do quarto. Estava molhando o quarto. Você está vendo? E Deus falou assim comigo, que nós não podemos ficar acomodados. Nós precisamos orar por uma intervenção de Deus. E nós também precisamos orar para ver como que Deus quer resolver a situação. Como Ele vai nos direcionar. Às vezes Deus vai vir de uma maneira sobrenatural e vai resolver. E às vezes Ele vai te dar uma estratégia para resolver. Uma sabedoria para resolver. Ou só de você ir pela fé para ir resolver algo, né? Deus, Ele vai também trabalhar assim em seu favor. Você está vendo? Então não fique acomodado. Não fique acomodada, porque uma situação não se resolve. Agora, uma vez também que você recebe uma resposta de Deus, nem sempre vai acontecer assim imediatamente, né? Esses dias Deus confirmou essa palavra comigo de uma maneira poderosa. Usou duas pessoas, uma pessoa diretamente e a outra assim, pessoas próximas de nós, duas pessoas que mandaram a palavra no mesmo sentido e me fez lembrar de algo. Deus fala que vai fazer algo e nem sempre é imediatamente. Tem um tempo. E nesse tempo, esse tempo é crucial, esse tempo é muito importante para você não perder a estrutura, para você não perder para você não perder o melhor de Deus. Por quê? Quando Deus te dá uma palavra, eu percebo que muitas vezes que eu dou uma palavra para alguém, né, sabe o que acontece? Deus já começa a trabalhar no sentido daquela palavra. Para quê? Para preparar todo o cenário, preparar o terreno, preparar a situação para Deus cumprir a palavra. Você está vendo?
Deus traz alguém aqui para dizer: não se acomode, levanta e anda. Ó, e vai ser imediato aqui. O poder de Deus está vindo para te fortalecer agora. O poder de Deus está vindo para te dar um novo ânimo, um novo vigor. Deus traz alguém aqui para dizer: levanta a cabeça. Ó, elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus sabe o momento exato que você precisa de uma palavra. Muitas vezes Deus sabe o momento das pessoas até me enviar testemunho. Você está vendo? E para a glória de Deus, todo culto, Deus, Senhor Jesus, cubra essa oração de ponta a ponta com seu sangue, Jesus. Todo culto e todo dia tem um testemunho. Você está vendo? Eu procuro eu ouço bem e falo: nossa, que importante receber a glória a Deus, né? E sabendo que Deus tem sido bom. Mas sabe o que acontece? Tem pessoas que precisam de uma palavra e elas querem ficar se debatendo, tentando resolver. Só que não adianta tentar resolver. Tem uma paralisia que só pode ser resolvida no mundo espiritual. Tem coisas que te paralisam que é só Deus que pode liberar. E Deus te trouxe aqui nessa oração para fazer isso. Para colocar em movimento coisas que estão paradas. Um testemunho que eu recebi ontem, hoje também nós recebemos, né? Mas foi no mesmo sentido. Uma pessoa disse assim: eu recebi tanta cura, não recebi uma cura só não. Cura física também. Eu recebi tanta cura e recebi tanta coisa já através das orações, né? E Deus me fez entender que cada palavra Deus está agindo na vida de alguém. Cada palavra Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Você está vendo? Por quê? Porque eu creio que nós estamos aqui debaixo de um direcionamento de Deus. Você está vendo? Então, se Deus tem te chamado para estar aqui, Deus tem um propósito de nós estarmos aqui juntos. Isso não é por acaso. É porque realmente Deus tem algo a realizar. Deus tem uma cura, uma libertação. Deus tem um propósito maior que vai ser revelado no momento certo na nossa vida. Você pode dizer amém? Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó. Eu vi o Senhor dizendo aqui. Pessoas aqui. Eu vou falar mais uma vez. Pessoas aqui que estão com situações se arrastando já por muito tempo. E vai empurrando com a barriga. Deus não quer isso não. Ah, mas Deus é soberano. Deixa na mão de Deus. Ok, deixar na mão de Deus é certo. Mas tem pessoas que se acomodam. Por exemplo, você está com um problema de saúde, um problema financeiro, um problema emocional, né? Você precisa de um direcionamento de Deus para resolver. Pessoas já vieram também, nós fomos orar, e muitas vezes pessoas já foram curadas imediatamente. Teve pessoas, um outro testemunho que nós recebemos recentemente, é de uma pessoa que foi curada, um rapaz foi curado da região do cotovelo. Essa cura demorou 2 dias para se manifestar na vida dele. Você está vendo? Agora, outras vezes também, Deus já me deu palavra assim, ó, troca o médico. E realmente, por quê? Porque Deus tinha me dado uma visão do médico e de um desenho na parede que representava uma área específica da medicina. E quando a pessoa trocou de médico, então ali Deus também operou dessa forma. Então Deus, ele tem as formas de agir. Você está vendo? Problema financeiro também. É um problema que quem tem paradigma espiritual, quem tem limitação espiritual, tem dificuldade de orar por essa área. Aí quando a pessoa tem dificuldade de crer na área financeira, tem 2 extremos. Ou ela não ora por isso e passa muito problema financeiro desnecessário, ou ela só quer as técnicas humanas para prosperar. Aí vai prosperar? Até pode prosperar financeiramente, mas aí afeta outras áreas da vida, ou não é perfeitamente o querer de Deus. Você entende? Então o que Deus quer? A dependência dele. Você está vendo? Deus quer que você dependa dele e reconheça ele em todos os seus caminhos. E coloque em oração e espere a resposta do Senhor. Quando Abacuque orou em uma situação de grande injustiça, porque a injustiça quando estava vindo de fora, até se explica, mas de repente Abacuque ora porque a injustiça estava vindo dentro da própria tribo dele, de Judá, né? Então o que aconteceu ali? Deus ele
vem dar uma resposta, né? E Deus fala, no tempo certo eu vou fazer, no tempo certo eu vou responder, sabe? Mas não era bem a resposta que ele estava querendo. Então, olha a necessidade de você buscar a Deus, porque nem sempre as coisas de Deus são óbvias, não. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Você está vendo? Vamos orar? Vamos orar. Você pode estar aí até 38 anos numa situação, mas Jesus não vai te deixar aí não. Eu estou orando hoje por pessoas que têm tido dificuldade de entrar no movimento do Espírito de Deus. Em algumas coisas a gente não tem muita dificuldade, mas tem outras áreas que a gente tem dificuldade, não é verdade? E para isso nós precisamos saber que Deus ele é gracioso, que Deus é misericordioso. E naquelas áreas que você tem dificuldade de experimentar o poder do reino de Deus, Ele vai agir na sua vida nessas áreas. Você está vendo? Você pode dizer amém? Tem pessoas que se preocupam muito. Eu até mesmo já preocupei com isso. Eu não orava por minhas situações pessoais por algum tempo. Mas depois eu vi que isso também era um paradigma espiritual. O que é paradigma? É uma limitação no entendimento. Você está vendo? Se você já ama Jesus, se tem Jesus em primeiro lugar, então, em algum momento ele vai falar com você. Não tem como. Em algum momento ele vai te direcionar para você também cumprir o seu destino nessa breve passagem aqui na Terra. Você está vendo? Sabe? A nossa vida aqui na Terra é muito rápida. Sabe? A nossa vida aqui na Terra é um sopro. E se a gente está aqui é para viver o propósito de Deus. É para viver o melhor de Deus. E é para anunciar o nome de Jesus, anunciar o reino de Deus enquanto nós estivermos aqui. Essa é a nossa missão, adorar a Deus e anunciar o reino de Deus, anunciar Jesus para as pessoas. Você está vendo? Coloca aí se você tem um pedido de oração, pode ser até 38 anos que você está com problema, você não vai ficar mais com esse problema não. Jesus está falando com você, você vai se levantar e vai andar. Situações de paralisação de muito tempo. Levanta e anda, diz o Senhor. Deus vai colocar para andar. Talvez a sua área, sua vida espiritual, que paralisou e não está andando, né? Talvez a sua área emocional, você está tendo dificuldade de ter emoções saudáveis. Talvez é a falta do discernimento. Deus traz alguém aqui para dizer, você não vai ficar mais com essa paralisação não. Eu vou colocar você para andar. Vou colocar você, vai caminhar, vai avançar dentro do plano de Deus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por cada um que está aqui. Pai, o Senhor é tão bom. Muitas vezes nós temos algumas limitações, nós temos dificuldade de entrar no movimento do seu Espírito em algumas áreas. Mas o Senhor nos enviou para essa terra com uma missão, com um propósito. O Senhor nos enviou para te louvar, para te adorar, para viver de uma maneira que te agrada. O Senhor nos enviou aqui para um grande plano de restauração da humanidade. Pai, obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor nos enviou para a terra, o Senhor nos criou com um propósito, o Senhor nos criou de uma maneira tão especial, tão linda e tão admirável. Pai, tantas vezes nós somos tentados a nos acomodar e a não desenvolver em áreas que o Senhor tem nos chamado. Mas eu peço agora, Senhor, nos coloca para andar, nos coloca no movimento do Teu Espírito, nos coloca no movimento das Tuas águas. Espírito Santo, nós queremos um lugar mais profundo. Glorifica o Seu nome na nossa vida, glorifica o Seu nome sobre cada vida que está aqui. Pai, libera a Sua glória, o Seu poder, a Sua unção agora sobre a vida de cada um que está aqui, até pessoas que têm dificuldade, que tinham limitações, que tinham até deficiências espirituais. Eu peço que o Senhor venha agora curar, eu peço que o Senhor venha agora dar uma mente celestial. Eu declaro uma mente celestial, uma mente celestial, uma mente celestial agora sobre cada vida, sobre cada um que ouve esse som, que ouve essa voz. Que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Espírito Santo, que seja a voz de Jesus dizendo: levanta e anda, você não fica mais nessa limitação. Deus tem algo a mais para você. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Quando nós fomos enviados aqui para a terra, foi para adorar a Deus,
para adorar a Deus como canção, como louvor, sim, mas também adorar com a nossa própria vida, com a nossa maneira de viver, fazendo aquilo que agrada ao Senhor também. Você está vendo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu oro por cada pedido de oração agora. Pai, no nome de Jesus, libera o seu poder, a sua graça sobre cada pedido de oração aqui. Pai, eu clamo por resposta agora. Clamo por resposta. Aqueles pedidos que o Senhor já respondeu, eu já te agradeço em nome de Jesus. Pai, libera agora um sentimento de gratidão. Deus está colocando gratidão pela vitória aí no seu coração. Deus está colocando aí gratidão pela vitória no seu coração. Olha aí, tem alguém aqui que vai começar a sentir uma alegria. Por quê? Porque Deus está colocando gratidão no seu coração. Você está vendo? Eu vi o Senhor dizendo aqui, ó. Tem pessoas que Deus já respondeu a sua oração. Então, você vai orar já agradecendo. Se Deus já respondeu, você ora agradecendo. Você está vendo? Até você que tinha dificuldade de crer, dificuldade de entrar no milagre, né? Não é que você não estava crendo, você estava tendo dificuldade de crer para o milagre, né? O que aconteceu? Deus também está te pondo no movimento das águas. Deus está sendo bom. E Ele quer que você reconheça Ele em todos os seus caminhos a partir de hoje. Porque Ele tem um plano eterno para você. Nós estamos uma breve passagem aqui na Terra. E a nossa missão aqui é trazer a realidade do céu para a Terra. Até que plenamente Deus cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Você está vendo? É isso, gente. Olha lá. Jesus pregava o quê? O reino de Deus, né? Olha lá. Esse é o nosso livro. Você pode adquirir e ter o privilégio de participar aqui da nossa missão. Esse livro vai ser especial para você. Olha lá. Você pode adquirir através do WhatsApp 199-9588-3146. Tá? Aqui na descrição você também tem a oportunidade de semear, de enviar sua oferta aqui para essa missão celestial. Sabe? E eu tenho recebido testemunhos também sobre isso. E eu creio que vai ser especial. Especialmente se você quer fazer isso pela fé, ou se você quer enviar uma oferta, uma semente de fé, porque Deus tem falado com você, sabe? Satanás não vai pedir para você ajudar a participar de missão de Deus, ou de fazer algo por alguém, não. Se está vindo algo no seu coração aí, obedeça a Deus, você está vendo? Não é só aqui não, obedeça na sua igreja local, nessa área também, obedeça aí em favor de alguém que Deus tem te direcionado. Você está ouvindo? Deus é bom. Olha lá. Gente, nós estamos sempre aqui. Quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Tá? Estamos aqui nesses horários aí. Então compartilha com alguém e até o nosso próximo encontro. Até lá.